Aí, tipo assim, você canta ópera? Canta aí, Aí eu falo, essa menina é estranha, né? Ópera, tipo, como assim? Bora no sertanejo ali. Nada contra, tá? Eu respeito muito todos os profissionais da música, mas a ópera era fora da curva. Teve uma vez que eu fiz um show num evento lá em Brasília, que ele é mais uma balada, sabe? Me contrataram. Não me deram nenhuma restrição em termos de repertório. Eles falaram, faça seu show. Aí quando acabou o show, aí me chamaram e falaram, foi muito legal o seu show, mas será que você pode não fazer tanta música autoral? Aí eu falei, eu não fiz nenhuma. Meu Deus! Aí eu falei, não fiz nenhuma música autoral. Aí eles, como assim? Eu falei, é Caetano. Só que é um Caetano que você não conhece. Olá, amantes da música brasileira! Juscelino Filho, o que foi que você tá aí? Tá negando cada o quê? vez mais difícil trabalhar aqui. Tá difícil, né? Tá cada vez mais... Diretores mandando um monte de Kubrick, um monte de Scorsese, mandando você ir pra cá, ir pra uns Tarantino, que a gente, sabe? Tá cada vez mais difícil, tá insalubre. Pelo menos tá bem acompanhado. Kubrick, Tarantino, Scorsese, não é pra qualquer um. Podia ser o Michael Bay, né? Explodir tudo aqui. E como nós estamos aqui hoje, Juscelino? Maravilhoso, né? Estamos aqui com a cantora Clara Telles. Eu que estou aqui com vocês, né, gente? E olha, que tem um e-mail rolando aí que eu não recebi, é isso mesmo, né? O quê? É o e-mail do figurino que tinha que vir? Acontece, né? Acho que esquecemos de colocar você em cópia. Mas não te mandou no grupo. Não te mandaram o e-mail do microfone, né? É verdade. Tá vendo? Então não dá pra reclamar, né? Tinha o grupo do look e o grupo do microfone. Total. E a Clara estava nos dois. Aí entendemos aí exatamente. Que tem alguém causando discórdia. Desculpa, pessoal. Vamos começar aí pelo mais recente lançamento. Aqui nós estamos gravando no momento que não foi lançado de fato. É uma viagem no tempo, né? É uma viagem no tempo, né? Vai ser como se fosse. Bônus da tecnologia. Então a gente vai começar falando de Engenhos da Loucura, que pra gente aqui ainda não foi lançado, mas pra vocês já. Então já pode conferir. É isso aí, gente. Confiram Engenhos da Loucura, que já tá aí, né? Já tá aí, um sucesso. Que maluquice. Mas vai ser um projeto, é um EP, né, que vai ser lançado aí. O que foi lançado agora foi o single, que vocês já podem conferir, e vão ter outros. Isso, Engenhos da Loucura é um EP novo, né, que eu tô gravando, um álbum. E como a gente tem sempre a tendência de acompanhar o timing, né, dos nossos tempos, da modernidade, a gente optou por ir lançando single por single para ter o tempo, né, de gestão da música. Sim. Porque hoje em dia a gente sabe, né, que existe isso. É muito mais provável de você ter todas as suas faixas ouvidas quando você lança ela aos poucos, hoje em dia, do que tudo junto, né? São raras as pessoas, acho que só nós que somos do meio, que sentamos e degustamos o álbum inteiro, né? Na ordem, na sequência. Mas eu conheço muita gente que chega, aí vai na metade da música e já pula pra próxima. Tipo assim, pra entender o resumão, né? Você pega lá na internet, resumo da música, só que em áudio. Tem gente que escolhe assim. Então, a gente está lançando single por single para dar esse tempo, né, de construindo no imaginário das pessoas também uma síntese da temática do álbum, assim, né, da sequência que a gente está criando. Então, o primeiro que lançou foi o Amar que já tá... esse sim, já tá há bastante tempo. No presente, no passado e no futuro. No futuro. Que é uma música da Lucina, em parceria com o meu pai. Na verdade, esse álbum todo, todas as músicas dele são do meu pai. Que é o Aloysio Brandão, cantor, compositor. Sim. E meu pai, ele é jornalista também, né? Então, assim, ele trabalha na área do jornalismo, ama também.
E a música vai, o hobby dele, mas é aquele hobby assim, que eu falo, pai, olha esse um hobby desses, né? Só que aí ele vai fazendo as coisas dele do trabalho, do jornalismo, e aí a música vai ficando ali, ele faz muitos shows, mas ele não tem um álbum gravado. Aí eu falei, pai, Como não, né? como não, né? Tipo, sério, você vai deixar elas guardadinhas aí mesmo? Tem certeza? Então, com licença, eu fui lá, falei, quero essa. Então, quase todas elas são inéditas em gravação. Ah, que demais. E mesmo muitas delas já existindo há muito tempo. O primeiro álbum que eu gravei se chama Cabeça Prenha, e é uma música que também é do meu pai. E essa música... Ele é em parceria com o Vicente Sá, que é um poeta que mora que nos deixou esse ano, mas eu ainda falo dele no presente porque né? Para mim ainda continua, né? E eles fizeram essa música, essa parceria deles há 45 anos atrás. Então, assim, Caramba. Eu nem sonhava em existir. Então, ele fala, assim, que quando ele para olhar para isso, é muito louco para ele, assim, porque quando que ele... pensaria, né, que teria uma filha que ia seguir esse caminho e que estaria gravando as coisas dele com uma roupagem, né, moderna e no tempo dele ele nem conseguia prever qual seria essa modernidade em termos estéticos, né? Então, ele fala, nossa, que doideira. E eu falei, então eu vou continuar. E agora eu vou fazer, com licença, eu vou fazer um agora, então, só com as músicas dele e com parcerias dele com outros parceiros musicais. E a Lucina, a Luli e a Lucina. Caramba, né? Que demais. Gente, sério. É aquela parte assim que eu falo, nossa, que sorte que eu falo assim, pai, a melhor herança que eu tenho, que eu podia ter na vida é essa que eu tenho, que é a herança cultural, né? E então, essa parceria dele com a Luli e Lucina, que eles fizeram essa música de brincadeira, assim. Bora fazer, a gente tá lá numa casa, assim, de boa, cada um vai falando aí, fala um pedaço de letra, fala aqui. Então, eles fizeram junto, né? Eles compuseram juntos essa música. E aí, que é o Amaré. Então é muito louco, porque eu cresci ouvindo ela na minha casa, assim. A Luli e a Lucina iam pra lá e ficavam tocando violão, brincando com ela. E eu lembro, assim, na minha infância, uma das minhas primeiras lembranças, assim, isso, de terem os parceiros musicais do meu pai lá em casa. E eu, assim, às vezes eu pingando de sono, morta, porque eles iam até altas horas, né? Trabalhando, produzindo. E eu, assim, vai dormir. Minha mãe chegava, vai, minha filha, vai deitar. Não, mãe, não, tô ótima. Aí apagava, mas eu não saía dali. Eu dormia do lado, no sofá do lado, porque aquele momento deles de criação, pra mim, era uma coisa encantadora. E eu precisava participar daquilo de algum jeito, né? Então eu ficava do lado ali, querendo absorver isso. E é uma música que eles tinham esquecido. E aí, acho que em 2020, assim, eu tava com a Lucina, eu falei, Lu, você lembra daquela música? Ela, qual? Aí eu comecei a cantar, ela me olhou assim... Tomou um susto. Você lembra dessa música? Aí eu falei, claro que eu lembro, tipo, eu amo essa música. Aí ela falou, menina, eu nem sei se eu lembro. Eu falei, tá, mas eu lembro, vai, vamos junto. E ela foi relembrando ali na hora, eu falei, pois é, eu vou gravar essa música. Ela... Mas não tinha escrito em lugar nenhum. Da sua tinha. memória que vazou. Na minha memória, junto com a memória dela, junto com a do meu pai, como é que era aquela parte? É assim. Aí ela, deixa eu ver como que era a melodia. Ela é verdade. E aí, lembramos todos juntos ali. E eu falei, pois é, eu vou gravar ela e eu vou começar por ela no meu EP. Vai ser o primeiro single, que é o Amaré. E aí, para completar esse time, né, assim, já tá fraco, né? Luli, Lucina. E aí, assim, eu já tinha antes combinado com o Dante Ozzetti, que estava aqui, que está aqui. Que está aqui, vocês não estão vendo, mas... Tá pegou um sapato agora ali. Na sapatada. Eu já falei pra ele, Dante virou o meu pai do coração também, então ele tem o direito de estar ali com o sapatinho assim, não fale de mim, não. Meu pai deu esse direito pra ele também, né? Eles combinaram, eu sei que eles combinaram. E aí, Dante está fazendo a direção musical e os arranjos, né? E os violões também do EP. E para iniciar os trabalhos, a gente convidou a própria Lucina para gravar, para cantar comigo. TT Espíndola. E a Alzira aí. Assim...
Eu nem tenho o que Timaço. falar. Eu lembro que no dia, assim, no dia que eu ia gravar, eu acordei assim, eu ficava, tipo, tendo umas crises, assim, existenciais, sabe? Eu falei, sério? É sério, eu mereço isso. Aí eu ficava, tipo assim, eu falei, não, é claro, você tá criando isso. Aí eu chegava lá e gente, é a TT, é a Alzira, é o Dante, o que eu faço, né? Tem nem roupa pra... Mas foi tudo incrível, assim, todo o processo maravilhoso. E a música tá aí, nasceu, já tá aí nas plataformas. E no total vão ser quantas? Umas 6 ou 7, 6 ou 7? 7 é EP ou é álbum? Qual é a fronteira disso? A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe, eu acho que é a fronteira do coração. Assim, eu vou falar que acho que EP também não deixa de ser um álbum, né? Então é assim... A curta-metragem dos tipo álbuns. assim, nomeie o seu filho, aí você escolhe e... Se vai ser Juscelino Kubitschek, se vai ser só Juscelino, então você dá o nome ali. Mas é porque eu estou esperando a faixa bônus. Ela tá olhando ali a pro faixa Dante. bônus. Eu falei, tem a do meu pai com várias parcerias. Eu falei, tá chegando a hora, né? Tem que ter o bônus, que tem que ser meu pai com o Dante. Então... né? Aí tem que ser uma coisa mais fresca, tem que ser uma coisa mais, né? É legal. Eu falei, não vou lançar um álbum que não tem a música dele. Se ele tá... Falei, essa possibilidade está descartada, então trabalhem aí, por favor. Agora, Engenhos da Loucura. Eu achei ótimo esse título. Inclusive, todos são muito bons. Cabeça Prenha é demais. É legal, né? Nossa, é legal. O que você sente que esse EP quer passar, assim? Como no conjunto da obra mesmo? O Engenhos da Loucura. Esse nome é fantástico. Inclusive, é o nome da música e do EP, né? E do álbum. E também é do meu pai em parceria com o Vicente Sá. E, como eu falei, ele nos deixou esse ano. Mas está presente. Mas sempre que eu gravava qualquer coisa, um pedaço da música, o Dante falava, não manda pra ninguém não, tá? Aí eu, pra ninguém, só pro Vicente, né? Então, assim, porque ele já tava doente nessa época, então eu mandava pra ele, falei, ele precisa, né? Saber que mesmo que ele não esteja mais aqui, que as coisas dele vão continuar, né? E o Engenhos da Loucura também é muito doido, porque eu conheci ela antes do meu pai musicar, era a poesia do Vicente, né? Então, a gente sempre fazia vários recitais, e então ela, inicialmente na minha cabeça, eu penso nela declamada, né? Eu lembro da voz dele falando, então, assim, tem o ritmo da fala, né? Que acabou também se aplicando à música depois, quando chegou a melodia, a parte musical. E essa letra, pra mim, é uma coisa de outro mundo, assim, se eu começar a falar, eu vou chorar, porque... E independente da questão dele, mas a letra mesmo, assim, eu falo, gente, o mundo precisa de mais coisas assim, né? Porque às vezes a poesia acaba se perdendo e a gente sempre pensa, né? Fica tentando trazer para hoje em dia qual é o lugar da poesia, né? Hoje em dia ainda há espaço para poesia. Então, assim, ela também virou uma coisa muito midiática, né? Aquela poesia de Instagram, de feed, ou então que perde até a titularidade, né? A gente vê hoje tantas... Clarice Lispector é todo mundo é Clarice Lispector. Assim, a gente às vezes nem sabe mais o que é de quem. Ou então as coisas são muito condensadas para caber ali naquele formato, né? De uma página de rede social. Nossa, difícil. Então eu falei, cara, essa letra aqui, ela diz tanto, sabe? Diz tanto e sobre tantas coisas. Então, podem ter pessoas da nossa faixa etária que pensem, mas isso daí não ficou para trás, mas eu falo, não tem idade para poesia, para arte, não tem idade. Então, assim, Engenhos da Loucura é também moderno, pode ser também para todos os tempos, né? Então eu falei, cara, essa daqui é a letra do meu coração, então ela vai ganhar o nome do álbum. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o Canto Delas. Esse projeto. Nossa! Como é que aconteceu? Como aconteceu? Na verdade, eu acho que ele já estava acontecendo, assim, sabe? Antes dele acontecer de verdade, assim. Eu já trilhava para esses rumos há um tempo. Eu acho que antes de eu conceber
o objeto artístico como um todo, assim, falar, canto delas, vai ser isso, 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 eu já tinha aquelas sementinhas ali. Eu falei, é legal, né? Homenagear essas cantoras, que são Gal Costa, Elza Soares, Cássia Eller e Alcione. Elas sempre tiveram presentes no meu repertório, mesmo no meu show solo, por exemplo, né? E há um tempo atrás, o meu pai tem um amigo também que é artista plástico, também nos deixou. Eu falei, gente, chega, né? Tá bom, né? Fiquem aí. Tipo assim, eu tô gostando de fazer as coisas de vocês, mas podem ficar aqui, por favor, continuem. E ele é um artista plástico incrível. Desculpa, gente, eu sempre vou falar no presente de todos eles, né? Sim. Que é o Ribamar Fonseca. E aí, ele, um belo dia, chegou assim pra mim. Gente, ele chegou assim e falou, Clara, que ele ia em todos os meus shows. E ele falou, nossa, eu adoro o seu repertório, é muito diferenciado, porque não é aquele repertório que você vai ouvir, por exemplo, na noite, que todo mundo canta. Ele além das coisas autorais, né? Eu sempre tive muito essa necessidade de trazer o lado sabe, de muitos artistas. Eu falei, se eu vou cantar, deixa eu trazer a voz para aquilo que às vezes não apareceu tanto quanto deveria. Então, deixa eu lembrar para o nosso rolê, assim, para a nossa galera, que isso aqui existe. Mesmo que eles não tenham conhecido, agora eles podem conhecer por outra roupagem, sabe? Mas conheçam. Sim. Né? Então tem muita gente até que fala, eu conheci essa música através de você, depois eu fui ouvir a original. Isso pra mim assim, já apaga tudo, né? Eu falei, que legal, que coisa, que presente, né? Que bom que você teve a curiosidade de conhecer a original, que também é incrível, sempre é. E aí ele falou, eu adoro seu repertório, será que eu posso, né? Será que eu posso? O que você acha de eu fazer umas telas inspiradas no seu repertório? E se você quiser, para você usar, né, no cenário dos seus shows? Aí eu falei, será que eu posso? Aí eu perguntei, será que eu posso? Será que eu? Né? Será que eu posso também, né? E aí ele começou a fazer telas de 1,60 m por 1,60 m. Gente, é maior que minha mãe. Eu ia falar que é do meu tamanho, mas eu tenho 1,70 m, mas a minha mãe tem... Mãe. Sério. Então, é 1,60 m por 1,60 m. E aí ele começou a fazer, chegou a fazer uma exposição dessas telas. E eu também canto jazz, eu também tenho um repertório de jazz, então a gente tem tela do Itamar Assunção. Acho que foi o primeiro que ele fez. Nossa. Porque eu canto muito no meu repertório. Gente, é sério, lindo, maravilhoso. E todas com a mesma estética, né? São todas pretas, com amarelo, assim, para ficar uma coisa bem chocante. Então, até a paleta de cores do canto dela surgiu a partir, né, das telas dele. E... incrível. E eu fico pensando, gente, 1,60 m, como é que você pinta isso? Em pé, deitado? Aí ele falou que ele bota no chão e ele ia assim, ó. É no chão. Ele deita ela e blau. Tipo, faz ali um rascunhozinho com lápis, mas a pintura é na hora, assim. Então tem vários respingos. Depois eu mostro pra vocês, depois, né? Tô curiosa. Então, assim, ele fala que ele ia ali sabe, no feeling, assim. Não tinha também muita pré-produção, tipo, vai ser assim. Não, ele falou que só ia. Tem um pouco de jazz também, tem um tem improviso. Muito de jazz, tem muito de jazz. Então, tem o Itamar Assunção. E aí, a segunda que ele fez, ele falava, qual que você quer agora? Eu falei, por favor, qual que você quer agora? Eu sempre respondia ele com a mesma pergunta, né? Aí ele, vamos de Elza Soares. Eu falei, vamos de Elza Soares. Então, essa daí, e depois eu ganhei ela de presente, né? Aí eu falei, ela é apenas o meu quarto, uma parede inteira do meu quarto. Gente, sério, eu fico muito emocionada, porque, assim, é muito linda e é muito especial, né? Então, assim, ele falou, você pode escolhe uma. Eu falei, quero a Elza. Assim, eu fiquei muito em dúvida, tipo, Itamar Assunção também mexeu muito com o meu coração. Só que eu falei, tem que ser uma mulher. E aí, foi assim que começou o canto delas também, né? Com esse repertório, eu falei, eu acho que a partir de agora eu vou fazer um só de mulheres, né? Mulheres compositoras, mulheres intérpretes. Então, eu fiz um pré-projeto antes, que inclusive homenageava a Elza Soares, Lula e Lucina, que eu falei, deixa eu trazer também compositoras, né? E vou puxar minha sardinha aqui para minha família do coração. Também homenageava a Ná.
e a Gal. Aí ele falou, escolhe mais uma, vamos colocar 5. Eu falei, tá, vou... Cássia Eller, Brasília, né? Deixa eu representar aqui a nossa cidade. E aí ele fez a tela da Cássia também, tem ela em 1,60 por 1,60. Então eu fiquei um tempo com esse daí. O nome dele, do projeto no começo era Lugar de Fala. No tempo que ainda não era tão hypado esse termo, né? Assim... E aí eu sempre convidava alguma outra cantora para representar, né, outra estética, tanto quanto na parte musical, mas também quanto na cara, né? Porque essas homenageadas todas tinham na cara delas o que elas eram, o que elas cantavam, né? Então, assim, Elza Soares, no começo, vinha do Planeta Fome, tinha a cara do Planeta Fome. Ela não foi nem ela que se deu, foi dado a ela, né? Foi dado a ela, isso. Essa nomenclatura, assim. Então, foi preciso de caras também que representem esse repertório. E aí, quando eu vi o edital do CCBB aberto, eu falei... Olha só! Talvez tenha chegado a hora de sentar e delimitar esse projeto, né? No sentido de escrever, de colocar ele numa linearidade, assim, ó, vai começar por aqui, de fazer o mapa desse projeto, né? E aí, até para mim mesma, porque antes eu ia no meu coração, eu falava, vou fazer isso agora, vou. Agora eu falei, não, deixa eu sentar e estruturar esse projeto. E aí foi aí que nasceu literalmente o canto delas, né? Então as homenageadas de agora são Cássia Eller, Elza Soares, Gal Costa e Alcione. E eu falei, eu preciso de muitas mulheres, eu quero assim uma amostra muito ampla de mulheres em todas as suas potências, né? Então todas eram, né, primeiro, o projeto foi aprovado no CCBB. Tipo assim, eu escrevi, eu falei, não vou falar pra ninguém, não. Vou só fazer aqui. Famoso, né? Pra não ter nenhum olhar. Não, eu também nem sei. Porque, tipo assim, hoje em dia tem muitos especialistas em escrever projeto, né? Ah, sim. Você pode contratar o profissional pra fazer. Só que aí, na época, os que eu vi estavam com um orçamento meio alto. Eu falei, caracas, aí talvez o que eu gaste para escrever o projeto, sem nem certeza de ser aprovado, é o que eu posso continuar focando no meu CD, né? No meu EP. Aí eu falei, tá, sou formada em letras, né? Pela UNB, eu falei, escrever, eu sei, é minha obrigação saber. Então, vou tentar. E aí eu fui lá, fiz tudo sozinha, assim, gente. Planilha orçamentária foi a primeira vez e foi só uma sopra, juro, que foi pra mim a parte mais difícil de todas. Com certeza. Porque eu escolhi ser de humanos para não ter que ser de exatas, sabe? É tipo assim, o meu maior livramento. E aí eu falei, tá, então vamos encarar isso. E aí o projeto foi aprovado. E aí eu falei, preciso de muitas cantoras. Então eu chamei de Brasília várias cantoras. Então, temos cantoras periféricas, cantoras pretas, cantoras brancas, cantoras mais de 60 anos, cantoras trans. Então, eu falei, tem uma amostra linda, né? Da pluralidade do ser mulher na arte. Então, e mais uma vez, óbvio, com o arranjo e direção musical do Dante. Aí, quando eu mandei para ele a mensagem perguntando, eu falei, Dante, você topa? Só que eu perguntei antes de ser aprovado, né? Sim. Aí ele falou, topo, mas tem uma condição. Aí eu falei, tá, pode falar. Achei que ele falou, $1 milhão para mim. Faz o meu Pix amanhã. Agora. Aí ele falou, eu posso tocar? Aí eu não entendo as condições que as pessoas... Que condição é essa? Eu falei, tá, pelo amor de Deus, você pode tocar. Eu só sei responder. Só sai responde com a mesma pergunta, né? Porque o que eu vou falar, né? Assim, então, e foi um projeto lindo. A gente ficou 4 dias em cartaz lá, todos os dias cheios, lotados. E, além disso, eu tive a ideia de criar também... Como o CCBB de lá proporciona o espaço físico do CCBB de lá, é tipo uma chácara, como se fosse né? É um espaço enorme, tem uma área verde enorme. Então, eu falei, área externa super, sabe, propícia para isso. Eu falei, não vou fazer só um show, vou fazer um festival. Então, além disso, eu vou trazer outras linguagens, né? Então, além do show que a gente fazia, antes tinham as ações de ativação que a gente fazia na área externa. Então, tinha poesia,
né? Tinha poetisa de Brasília, aí tinha uma rapper que também fazia essa interação com o público, tinha aula de dança, e tudo baseado nas nossas homenageadas, né? E também teve uma grafiteira, que eu chamei a Siren, lá de Brasília, que é um nome, sabe, super visado e conhecido lá de Brasília, porque ela é incrível. Eu falei com o CCBB, eu falei, será que a gente consegue uma parede que esteja branca e que a gente possa fazer esse live paint, né, como chama, essa pintura ao vivo, pra galera ir assistindo, porque assim, eu lembro que a capa do meu primeiro álbum, ela é um grafite, eu adoro essa arte, né? E aí, quando eu fui fazer, o grafiteiro, ele me perguntou, ele falou, você quer que eu faça na sua casa pra ficar na sua parede? Eu falei, não, eu quero na rua. Porque não é a minha arte, é a arte da rua, de todo mundo, né? Sim. Como o grafite deve ser. E aí a gente pediu a autorização da prefeitura lá da quadra, a prefeita autorizou, então tá lá até hoje a capa do meu CD. E aí eu falei, e quando eu vi pela primeira vez ele fazendo, eu fiquei muito chocada. Eu acompanhava, né? Eu ia todo dia, eu ficava assim, ele não faz rascunho, não. Cadê o lápis por baixo, a borrachinha? Eu falei, não, ele só vai. Ele vai. Como é que tem a noção da proporção, né, das coisas? Então, assim, eu falei, eu acho isso mágico de assistir. É incrível. Então, para mim, a criação, os momentos de criação são um espetáculo à parte. Não é só quando a coisa já está pronta que você pode assistir. Para mim, assistir, enquanto está sendo criada, é um outro tipo de espetáculo, né? Então eu falei, vou fazer esse live paint. CCBB pode? Pode. Então a arte também, a arte do Canto Delas, numa parede grandona, tá lá até hoje também. Então é muito legal você andar pela cidade e vendo assim, aquele ali foi desse projeto, aquilo ali foi a capa do CD. Então é a arte que continua, né? Que tá lá. E aí a gente teve essas ações externas que eram barato também, começavam umas 2 horas antes do show, então já ia esquentando o público ali, porque tem um público orgânico também, né, do espaço que às vezes está lá, porque o CCBB tem várias instalações lá que são brinquedos para as crianças. Então tem uma que é um escorregador, então lá sempre tá cheio, piquenique o dia inteiro, porque tem um gramado enorme. Então essas ações iam chamando a atenção e retendo o olhar até de quem às vezes não sabia do projeto que via e falava, olha, aí vai ter daqui a pouco. Então chamava. E aí, ao final do show, a gente também tinha um bate-papo, né, sobre o fazer artístico feminino, né? Com a plateia. Então, tinha uma interação bem legal. Eu tô falando sério, eu falo demais, gente. Caramba, bem completo, né? Foi bem um barato. E a bem gente tá inscrito 360. aí nos outros editais. Agora, o meu sonho tá sendo levar o Canto Delas. Quer dizer, levar não, trazer para outros lugares, né? Tem outros editais rolando aí, talvez vai escoar para outro. Minha mãe falava, torce o dedo. Vamos lá. Pô, o Canto Delas tem que chegar. E a ideia, caso dê certo, né? É convidar essas cantoras de cada cidade por onde a gente passar. Nossa, muito legal. Né? Pra, assim, levar, sei lá, 2, 3 de Brasília, mas também trazer dos lugares em que a gente passar. Para aumentar mais ainda essa pluralidade, né? Sim. E por falar em Canto Delas, vamos falar do Canto Dela? Quando começou o seu canto, né? Além de ficar olhando ali os ensaios e tudo. Você já tá aqui, já construiu aqui o apartamento na minha cabeça. Além dos ensaios, foram os ensaios. Então, assim, eu morava nas coxias da vida, né? Sim, ficava... Fui uma criança meio estranha. E era muito engraçado, gente, porque, assim, eu comecei... A minha mãe também é da música, né? Ela é cantora também. Assim, meu pai é jornalista, minha mãe é formada em letras, então ela sempre deu aula na fundação. Mas os dois também sempre se conheceram na música, né? Cada um fazendo o seu. E a minha mãe, desde sempre, ela cantava no coral do Teatro Nacional de Brasília. Nosso saudoso Teatro Nacional. Demais. Desculpa, fica aqui a minha... Né, meu momento de silêncio, porque ele está fechado há 11 anos. Nossa. Para uma reforma que começou esse ano. Então, tipo assim, esse ano, depois de 11 anos, reabriram uma das salas. A gente tem só um parênteses, a gente tem um maestro muito genial e um compositor lá em Brasília, bem vanguarda, que é o Jorge Antunes.
Que ele, inclusive, ele escreveu na época da... Gente, eu não sei o que pode falar aqui, o que não pode, mas... Pode falar tudo, Pode. Tá pode bom. falar tudo. Na época do movimento pelas diretas, né? Ele escreveu... Olha a cabeça da pessoa, né? Brasília tem muito tesouro também, tá, gente? Eu vou falar da minha cidade. Ele escreveu a Sinfonia das Buzinas. Sim. E aí tinha orquestra, tinha o pessoal, o coro, né? Que cantava. E era pedindo pela volta, né? Da eleição e tudo mais. E aí, ele mapeou, assim, ele convidou, né? Fez um convite. Você tem seu carro e quer participar da sinfonia? Você não é músico, mas... Ou você e também quer participar? Traga o seu carro. Aí todo mundo, tipo, o quê? Ele dia tal, em tal lugar, porque eu vou mapear aqui. Então ele falava, essa buzina desse carro tem esse tom. Essa buzina tá nessa nota. Essa buzina... Eu fico arrepiado, porque eu acho incrível. E acho que tem no YouTube isso. E aí, aí ele regia as buzinas. Então, então elas compõem a orquestra da sinfonia. Calma aí, onde é que eu tava? Esse era o parêntese, né? Eu tava falando do Jorge Antunes. E aí, a sua mãe cantava. Ah, tá. Minha mãe cantava. Ah, tá. Eu ia falar que o Jorge Antunes, um pouco antes da pandemia, ou pouco depois, não lembro direito, ele fez também uma sinfonia para uma Nani que chama, que é tipo assim, é como se fosse uma marcha fúnebre, né? Para o teatro que tá fechado há 11 anos. E eu cantei nisso, gente, muito linda. E é tudo muito louco, sabe? Ele é todo vanguarda, incrível. E ele tem 80 e tantos anos. Maravilhoso. Né? E aí, nessa época que o Teatro Nacional funcionava, né? Como deveria ser, sempre. A gente tinha uma produção atrás da outra. Então, assim, começava uma, acabava, começava. E aí, minha mãe cantava no coro adulto e eu lembro que uma vez, assim, ela falou que ia abrir audição, né, teste para a formação do coro infantil do Teatro Nacional. Ela falou, minha filha, quer? Acho que, assim, eu nunca ouvi, acho que isso foi a pergunta mais incrível de toda a minha vida. Aí eu falei, claro que eu quero. Aí ela falou, mas, é uma audição, é um teste. Como todas as audições e testes na vida, pode passar, pode não passar. E tudo bem, se não passar, depois abre de novo, você faz de novo. Vai pra se divertir. E se passar, der certo. E eu pensava, caraca, se eu passar, eu vou cantar com a minha mãe. Além de tudo, sabe? Eu vou trabalhar com a minha mãe. Tipo, eu vou estar no infantil, minha mãe vai estar lá no adulto. E aí eu passei, e isso eu tinha 8 anos. E aí fiquei lá no Teatro Nacional dos meus 8 até os 16 anos de idade. Caramba. Então, toda a ópera que tinha criança, estávamos lá. Ópera, musical, então foram muitas, assim. A gente começou... A minha primeira foi um baile de máscaras, de Verdi. E aí, todas as outras, assim, Carmina Burana, Carmen, La Boheme. Todas essas têm o coro infantil, né? E vários musicais também, o musical do Pequeno Príncipe, o musical do Menino Maluquinho, com participação do Ziraldo. Então, assim, são muitas... Eu acho que eu tive a melhor infância que eu poderia sonhar em ter, sabe? E minha mãe falou que no primeiro dia do ensaio, eu falei, mãe, descobri o que eu quero fazer na minha vida. E eu não tenho memória nem lembrança de eu ter titubeado no meio do caminho. Eu falei, é isso, sim. É isso. E desde então esse é o meu foco, sabe? Uma pequena criança que falava, eu vou continuar aqui. E é muito louco, gente, porque eu sofria muito bullying quando eu era criança. Por causa disso. Aí, tipo assim, você canta ópera, canta aí, Aí eu falo, essa menina é estranha, né? Ópera, tipo, como assim? Bora no sertanejo ali. Nada contra, tá? Eu respeito muito todos os profissionais da música, mas a ópera era fora da curva, né? Então, assim... Eu não entendia. Eu falei, por que eles estão rindo do que eu mais amo? Tipo assim, o que tem de muito engraçado nisso? Não entendia, né? Mas, tudo bem. Lá era o meu espaço de segurança e de pertencimento, né? E era muito engraçado porque, assim, como a orquestra, né? Os músicos da orquestra são funcionários públicos, eles têm o período deles de ensaio, que é o de trabalho deles, que é pela manhã, né? E a gente, do coro, se adaptava ao tempo de ensaio deles. Então, era de manhã.
Então, assim, eu faltava aula o tempo inteiro para ensaiar. Só que a gente ganhava a declaração do governo, né, de que estava trabalhando, prestando serviço ao governo. E aí eu levava na escola, tudo bem, era justificado. Mas eu ainda por cima tinha a alegria de poder matar a aula, sabe? Perfeito, né? O melhor. Matemática hoje, eu vou cantar. Então, assim, isso para mim era o paraíso. E aí eu fiquei lá do infantil, depois pulei para o juvenil, para o coro juvenil e fui para o adulto, até o adulto, quando eu tinha 16 anos. E eu saí depois, eu decidi fazer carreira solo por uma fatalidade, assim, que foi quando... Porque o maestro nosso era o Silvio Barbato, né? Lá do Teatro Nacional. E como nós éramos umas 15 crianças, ele tratava a gente como filho. A gente chegava assim, ele, vai ali no camarim, hoje tem surpresa pra vocês. A gente chegava lá, tinha caixas e caixas de pizza. Ou então, tipo assim, 1000 sanduíches do McDonald's. Ele pedia louco. tudo assim, crianças, divirtam-se, vão ser felizes. Além de cantar, vocês também vão se divertir muito aqui, sabe? Ele tinha essa preocupação, sabe? Acho que ele pensava assim, elas têm que amar o que elas estão fazendo para que elas continuem nisso, né? E aí, quando eu tava com 16 anos, o Silvio, ele faleceu naquele acidente da Air France. Ele tava lá. Eu fiquei 10 anos sem andar de avião, por isso. Eu travei, assim, de um jeito que... E então, ele era minha família, né? Porque dos 8 até os 16, são 8 anos de convivência, e convivência diária, né? E aí, depois que ele partiu, eu falei... Acho que acabou meu tempo aqui. Vai ser muito estranho continuar sem ele. Uma coisa que para mim era... E eu era apaixonada por ele, assim, artisticamente falando. Eu queria ser o Silvio quando eu crescesse, sabe? E ele tava ali, ele comandava a orquestra, ele comandava o coro, né? O maestro, né? E eu ficava assim, gente, ele tem todo o domínio da música, do que tá acontecendo. Uma ópera inteira que tem balé, tá ali na batuta dele. E eu falei, cara, eu queria ser o Silvio quando crescesse. Então, além de tudo, tinha essa admiração. Eu falei, não vou conseguir continuar aqui agora. Aí foi nessa hora que eu falei, mas eu não vou parar na música. Então foi nessa hora que eu falei, tá aí, uma carreira solo cairia bem agora. E aí comecei com 17 anos. Na MPB mesmo, assim, né? Na carreira solo. Caramba, e não pensou em fazer algo lírico, erudito, né? Você diz assim, em termos de canto? De academia, assim, de canto, de carreira, de seguir cantando áreas em vez de MPB. Não Foi pensei. direto o MPB. O lírico eu gostava do coral, da sensação de coral, sabe? Gostava daquele lugar de abrir vozes. Sim. Nossa, eu tenho que estar aqui com uma pessoa cantando uma voz aqui no meu ouvido e eu tenho que cantar outra diferente. Assim, eu acho lindo. Eu achava... Eu sonhava em cantar, assim, as áreas, né, das solistas, mas eu falei, a MPB também tem um lugar bem grande no meu coração, né, assim, mesmo eu tendo crescido no canto erudito, eu tinha em casa também, né, toda a questão do popular, e eu falava... Agora acho que é minha hora, porque aqui eu posso criar também, né? Porque querendo ou não, dentro do erudito você vai se encaixando nos papéis. Óbvio que dentro dos papéis você cria também, mas tudo tem o seu formato. Por exemplo, eu não posso fazer uma personagem tal se eu não estiver dentro daquela faixa etária daquela personagem. Exatamente. Às vezes, se eu não tiver a aparência daquela personagem, se a minha região, né, minha extensão vocal não for daquela personagem. E eu sou mezzo, né, mais para contralto. E todos os meus personagens preferidos eram soprano. Eu ficava tipo, gente, eu nunca vou poder ser a Carmen. Que droga, sabe? Como é que eu vou querer uma carreira de solista se eu não vou poder ser a Carmen? E quando eu era criança era assim, todas as meninas brincando de, eu sou a princesa tal, eu sou a princesa tal. Eu quero ser a Carmen. E eu adorava. Eu falei, tipo, como é que eu vou ser solista se eu não vou ser a Carmen? Eu falei, não, aqui na música popular, eu posso ser quem eu quiser. Eu posso ser a Clara, né? E criar em cima do que eu sou. E aí eu decidi ir para esse caminho mesmo. E aí, quando que você sentiu, ou foi quando pôde acontecer o primeiro álbum, o Cabeça Prenha?
Nossa, boa pergunta. Porque eu acho que a gente, como eu comecei muito jovem, né? Uhum. Eu tinha muita vontade, mas o tempo todo, eu acho que, na verdade, eu acho que isso passa pela nossa cabeça o tempo inteiro, né? Tipo, será que eu tô pronta? Será que eu tô pronto pra isso? Será que eu tô pronto Uhum. pra tudo, né? Tipo, você vai cantar ali, será que eu tô pronto pra isso? Será que... Mas não existe uma cartinha que vai cair do céu, assim, Aham. escrito, você está Tá pronto. pronta. Então, e eu vi que nesse caminho, assim, muitas coisas a gente se apronta fazendo, né? A gente se vê pronto na hora que faz. Então eu falei, eu já gravava outras coisas separadas, né? Já tinha versões. E quando eu vi, acho que foi quando eu percebi que algumas das músicas dos arranjos, né? Quando eu tive certeza assim, falei, cara, esse repertório tá incrível. E esses arranjos estão muito legais. E eu via essa questão de eu fazer no show e ver que muitas pessoas chegavam assim: qual é mesmo o nome daquela música que você canta? E cantava. E falava: eu achei que era sua. Gente, sério. Aham. Sério. Teve uma vez que eu fiz um show num evento lá em Brasília, que ele é mais uma balada, sabe? E me contrataram. Eu falei, bom, se me contrataram, eles sabem quem eu sou, sabem qual é o meu repertório, sabem qual Aham. é, né, minha estética, meu estilo. E aí eles não me deram nenhuma restrição em termos de repertório. Eles falaram, faça seu show. E eles fecharam umas 3 datas comigo, né? E eu fiz meu repertório de sempre. Tipo, cantando essas homenageadas. Sim. Então, eu canto muito Caetano, Dante, muitas coisas, em arranjos diferentes. E aí eu cantei isso. Aí quando acabou o show, ainda tinha 2 por vir, né? Fechados no contrato. Aí me chamaram e falaram: foi muito legal o seu show, mas será que você pode não fazer tanta música autoral? Aí eu falei, eu não fiz nenhuma. Meu Deus. Aí eu falei, não fiz nenhuma música autoral. Aí eles, como assim? Eu falei, é Caetano. Só que é um Caetano que você não conhece. Aham. Aí eles, é porque aqui, né, como é festa, a gente queria aquelas que todo mundo cantasse, Aham. né? Eu falei, tudo bem, isso eu entendo, essa colocação, ok. Mas deixa eu só te contar uma coisa, nada aqui é autoral. Você sabe que aquela música ali é de uma pessoa que você conhece bastante. Aham. Dá uma olhadinha, dá uma pesquisada. Aham. Aí eu falei, não, tá doido. Já se eu tivesse se eu tivesse composto um Abraçaço, que é uma das músicas, eu já teria dominado esse mundo. Caetano, eu sei que você já dominou, mas assim, sabe? Eu não estaria fazendo um evento, não. Eu estaria gloriosa, sentada no meu trono, tipo assim, que eu fiz Abraçaço. Essa música é minha. Então, assim, quando eu vi que esse repertório atiçava essa curiosidade nas pessoas, né? De falar de quem que é essa música. Então, isso é uma coisa que eu sempre fiz questão de falar nos meus shows. Eu falei, toda música que eu canto, eu falo, essa é de autoria de Aham. fulano e fulano. Porque às vezes quem gravou não é o autor. E a pessoa já, Sim. né, associa, né, diretamente àquela pessoa. Por exemplo, todo mundo, né, que é intérprete, que faz sua carreira muitas vezes brilhantemente como intérprete. Por exemplo, Ney Matogrosso. É. Ele é intérprete, Ney não compõe, né? Tudo que ele grava tem os seus compositores. Então, assim, eu sempre faço questão de falar, essa música é composição de... Não é minha, não é... Infelizmente, não é Aham. autoral. Queria muito, Queria né? muito, mas não foi dessa vez. Então, e eu via que aí as pessoas iam, né, procurar o original a partir disso. Então, foi nesse momento que eu falei, olha, tá aí, eu acho que é uma boa deixa para gravá-las, né? Aham. Aí eu falo, quem sabe com a minha gravação também as pessoas vão conhecer a fonte. E às vezes pode ser uma fonte que talvez as pessoas não conheçam mais do trabalho, né? Meu pai também ele é parceiro do Climério Ferreira, do trio Claude Climério e Clésio. Então, assim, tem muitas coisas que as pessoas não sabem. Que o Fagner gravou muita coisa deles, o próprio Caramba. Ney gravou coisa deles. Então, tem muitas músicas que as pessoas não associam, né? Eu falo, não, deixa eu dar uma luz aqui nos compositores também, né? Então, eu gravei pensando nisso. Eu falei, eu acho que esse repertório tá muito legal e pode mostrar muito bem, né? Trazer essa luz de novo, merecida luz para os compositores. Então, acho Uhum. que esse foi o momento que eu falei, agora tá na hora de gravar. Quando eu Olha senti que só. essas músicas estavam bem maduras no repertório e que as que todo mundo pedia, se eu deixasse de fazer alguma delas no show,
mas canta aquela. E é engraçado que cria um público cativo, né? Então, assim, quando eu comecei a cantar, eu vi que as pessoas estavam cantando junto, mesmo as pessoas que antes não conheciam as músicas e que agora estavam cantando. Eu falei, olha, isso aí é legal, né? Isso aí é massa, é importante. Então, foi assim que eu tive esse insight inicial de gravar o primeiro álbum. Caramba. E teve o lance da E no primeiro, realmente, só tem uma que é do meu pai. Sim, que é o mais perto do autoral, né? Que é do meu pai. Aí essa alguém fala, cabeça pré. Eu falo, não, é do meu pai. Mas as outras não, né? Então tem o Abraçar. Não gravei o Abraçaço. Gravei a Bossa Nova é Foda, que é do Caetano. Bossa Nova é foda. Tem a Show, do Dante, do Tati. Deixa eu lembrar a ordem aqui, porque... Gente, esqueci. As músicas do meu pai, ele é desse jeito. Ele canta, aí ele só canta autoral. E aí, às vezes, a gente tá numa roda de amigos assim, ele começa a tocar, como é que é mesmo aquela parte da letra? Eu falei, você que escreveu. Aí, mas você lembra melhor que eu. Eu falei, tá bom. Você lembrava uma que o pessoal tinha esquecido há anos, velho. Tirou da memória e passou pro papel, gente. Baú. Mas é engraçado, né? Tem que cobrar com a autoria lá. Tem que cobrar. É verdade, né? Teve música que entrou pra série? Teve música que entrou. Que loucura, né? O que aconteceu? Eu não sei. Eu juro. Eu não sei. Assim, é uma coisa que eu tenho até hoje. Eu penso, como será que aconteceu? Eu não sei. Caramba. Eu não sei, tipo, mesmo. Porque eu gravei o álbum e aí teve essa versão, né, da Bossa Nova é Foda, que é do Caetano. E aí, um belo dia, assim, eu vim pra São Paulo no ano que eu lancei o álbum. E aí, na época, a gente ainda dava cartãozinho de... Olha só! Físico, cara. né? Era tão legal. Eu achava o máximo. E durou tão pouco, gente. Eu fiz uma leva de 1000 cartões. Aí, tipo, passaram 6 meses, eu não tinha mais cartão. Tudo é QR Code. Eu falei, nossa... Tá até hoje. Os cartões estão tudo lá. E aí eu fui em umas palestras, né? Que você faz o seu business ali, você faz o seu network. Eu não gosto muito dessas expressões em inglês, mas tem horas que... briefing. Ela falou... Vamos entrar numa call. Eu odeio, né? Eu como na cumbuca e não no bowl, sabe? Eu sou o time cumbuca. Minha família é nordestina, então vamos comer na cumbuquinha, sim. A gente não falou qual é a série, né? Elis. É da Elis, Viver é melhor que sonhar. Viver é melhor que sonhar. Eles pegaram, né, o filme e desmembraram e ainda acrescentaram umas cenas. E aí eu distribuí uns CDs físicos também, né? Outra coisa que... discos. Tem doido que gosta. Tem doido que pega até vinil. Eu amo, gente. Tem doido. Gente, tem doido que é doida. assim. A minha ideia agora no Engenhos da Loucura é fazer uma tiragem de vinil. Que legal. Porque eu vi que tá crescendo o vinil também, né? Assim, virou coisa de colecionador. Enquanto o CD tem gente que nem tem mais aonde ouvir, né? O vinil tem aquela coisa, né? Tem minha vitrolinha ali. Então a ideia... Eu tenho vontade de fazer, assim, uma tiragenzinha. Não vou fazer mais de 1000, igual eu fiz no meu cartão, porque a gente não sabe dia de amanhã, né? Se amanhã já vai lançar um novo formato. Mas, pelo menos uma pequena quantidade eu quero fazer. Aí eu entreguei os meus CDs, assim, para algumas pessoas. Tinha uma galera da Globo, mas também coloquei, como tudo estava nas plataformas de streaming, eu não sei como eles chegaram até a música, né? Mas foi engraçado porque assim, a gente que é autônomo, a gente às vezes esquece de descansar, né? De tirar umas férias. E aí eu vi que eu lembrei que era bom descansar, porque eu vi que todo mundo tava de férias, todo mundo ao meu redor, assim, né? Todos os CLTs estavam, tipo assim, férias, viagem. Aí eu falei, eu acho que eu vou dar uma descansadinha também. E aí eu desliguei meu celular um dia, assim, falei, vou dormir. Tipo assim, que legal dormir, né? Assim, eu vou dormir 3 horas da tarde, vou. Olha só, hoje eu melhor vou. coisa. E aí eu dei uma cochilada, assim, e quando eu acordei, tipo, liguei meu celular e tinha, sei lá, muitas chamadas perdidas com o DDD do Rio. Aí eu falei, claro, né? Não me pegou agora. Eu tava dormindo.
não atendi vocês. Aí depois eu olhei meu celular, tipo, Clara, aqui é da Globo, a gente tentou te ligar. Eu, não era Claro, né? Nem a Vivo, não era ninguém. Era... Aí eu mostrei pra minha mãe, ela, você tá louca? Como é que você vai dormir? Aí eu falei, é verdade, eu acho que eu vou fazer uma vigília esperando a Globo me ligar. Assim, qualquer momento isso pode acontecer. Aí a gente tá tentando falar com você sobre uma gravação da Bossa Nova é foda. Aí eu falei, caramba, é verdade, né? Aí ainda pensei assim, será que é pegadinha? Será que é um trote, né? Será que é um novo golpe? Clique no link que aí você pega o contrato, né? Pague aqui para a sua música tocar, né? Eu fiquei tipo, estranho. Aí eu falei, tá, você pode ligar que agora eu já estou podendo falar. Não falei que eu estava acordada, que eu falei, não, deixa eu ser uma pessoa muito ocupada, né? No dia de hoje, deixa eu fazer aqui meu... Aí eles ligaram e explicaram tudo, aí eu, tipo, tremendo, assim, eu falei, meu Deus, tentando fingir normalidade, né? E aí eu falei, caracas, que legal. Era pra convidar a música Bossa Nova é foda, a minha gravação, pra tocar na minissérie da Elis. E foi uma das poucas músicas que não eram do filme, assim, que não eram ou da própria Elis, ou interpretada pela Andrea, né? Porque ela também gravou umas coisas que estavam na série. E eu falei, gente, não poderia ter uma realização maior do que minha música está na série da Elis. Eu falei, não é uma série, é uma série da Elis. Eu falei, aí vem de novo, né? Todos aqueles pensamentos, nossa, por que eu? Por quê? Gente, sério, meu coração é muito desse jeito, né? Tudo eu falo assim, caraca, aí rola aquela... Você fica pensando, aí depois eu falei, não, é porque realmente tá muito massa, essa versão tá bem legal. E aí tocou, tá lá até hoje, né? Acho que a minissérie ainda tá na Globoplay, tá sempre passando na televisão, também vira e mexe. E é uma hora que o Caetano tá explicando, tipo, sobre o movimento da Bossa Nova. Eu falo, véi, Caetano. É o meu ídolo da vida. Depois do Dante, né? Depois do Dante, em primeiro lugar, né? Depois Caetano. Depois Caetano. Caetano bem depois. Né? De vez em quando você lembra lá. Caetano. Tem o Caetano também. Caetano. Nossa, Carlinha. Caetano. Pode mandar. Clara Telles. O que você acha da música brasileira hoje? Eu acho que ela continua incrível, tá? Assim, tem momentos que eu me pego com raiva de algumas coisas, assim, mas do que tá na mídia, do que é muito midiático. Porque já houve um tempo em que na mídia estavam coisas incríveis também, né? Que na mídia tava Caetano, que na mídia tava Gil, que na mídia tava Chico, que na mídia... Então, isso tudo estava, né, em alta. Então, as pessoas ouviam. Hoje em dia, a minha parte de cabeceira da música brasileira dos dias de hoje não é a que toca na mídia. Mas não é por isso que ela deixa de existir, entendeu? Ela tá lá. Agora, eu sinto que existe uma necessidade de participação dos ouvintes de pesquisar, sabe? Do mesmo jeito que agora a gente tem mecanismos e ferramentas, né, de pesquisa rápidas, mais acessíveis do que tinha naquela época, porque naquela época era rádio e televisão. Sim. Ou então, antes disso, até vendia partitura, né? Nossa, você quer saber como que é a Chiquinha Gonzaga? Tipo assim... Vendia partitura, tinha que ter alguém pra tocar, pra todo mundo falar, olha... Só minha música é essa, você quer comprar partitura pra você conhecer minha música. Aí depois veio a rádio, televisão. O meu pai, como ele é do interior da Bahia, ele relata que quando ele conhecia as músicas era pela rádio. E às vezes não tinha nem a rádio dentro de casa, era a rádio da cidade. Alto-falante. Tinha alto-falante. Gente, isso é lindo, né? Já precisa estar lá no meio da rua e tem um alto-falante tocando ali. E não tinha televisão na cidade dele. Demorou muito a chegar, né? Quando ele era criança. Então ele conhecia as coisas pelo que tocava no alto-falante da cidade. E a curadoria era incrível. Então, assim, ele conta, assim, ele tem muito... Meu pai, como um bom nordestino, fala mais que eu. E ele é um ótimo contador de histórias. Então, assim, ele relata a lembrança dele de ouvir, tipo, a primeira vez que eu ouvi
sei lá, Yesterday, dos Beatles. Ou então a primeira vez que eu ouvi Terra, do Caetano. Assim, vários relatos. Ele conta assim, que o mundo dele parou ali e o momento dele, o dia dele foi viver aquela música, né? Então, assim, os tempos mudam em todos os sentidos. Hoje em dia a gente consegue acessar e procurar o que a gente quiser. Mas eu acho que isso também traz a necessidade da busca, sabe? Por exemplo, se isso que está na mídia não me agrada, é só eu procurar que eu vou encontrar. Gente, o que tem de artista incrível hoje também, sabe? Porque às vezes todo mundo cai nessa armadilha, né? De falar, a música brasileira hoje tá ruim, não é a mesma coisa. Será que não é a mesma coisa ou será que aqui a gente considera que não é tão boa, que tá em evidência e a gente deixa de fazer nosso papel de procurar também, né? Porque eu acho que tem coisas incríveis sendo feitas, incríveis, tanto quanto em todos os outros tempos, né? Só mudou a forma dela chegar até o ouvinte. E isso também requer de nós, como ouvintes, né? Como público, espectadores, demanda essa pesquisa, essa busca, a curiosidade, né? De não só aceitar aquilo que cai, né? Na nossa mão ali, porque tá passando nas rádios, então, tipo, não achar que tudo que a gente ouve é o que realmente, a única coisa que existe, né? Então fica a minha dica aqui para, eu sei que todo mundo que assiste vocês já faz isso, né? Mas vai que caiu alguém desprevenido aqui. Pesquisem, gente, pesquisem. Pesquisa por região, sabe? Deixa eu ver o que tem de novo em São Paulo, no Sudeste, deixa eu ver o que tem de novo no Centro-Oeste. Bora pesquisar no Norte. Lembrar que todos esses estados produzem, né? E é isso. E disseminar. Tipo, descobrir uma coisa legal. Compartilha, conta pra todo mundo. Chama, vem aqui ouvir, olha que legal isso aqui, olha que diferente, sabe? Porque se você não conhecia, muitas outras pessoas podem não conhecer também. Então você gostou? Sai mandando, mostra para sua família, mostra para seus amigos. Olha que da hora. E igual vocês fazem aqui, né? Para quem tem esse espaço, deem o espaço, né? Para quem também faz, que não tá na mídia ali, mas que tá fazendo de um jeito muito maneiro. Então, assim, a música brasileira ainda é a minha paixão. A atual também, tá? Maravilhoso. Clara Telles, no Musicalha. Arrasou demais. Muito obrigada pela participação, da próxima vez, por ter vindo. Eu vou criar um podcast imaginário. Só pra eu ouvir, porque agora eu também queria saber todas as mesmas coisas, as opiniões, os gostos de vocês. Eu falo menos e vou ficar escutando. Em breve, podcast. Podcast reverso. Na pandemia eu tentei fazer eu fiz uns episódios, né? A gente gravou, era live no YouTube. Eu não suportei fazer, tipo, show live. Pra mim foi sofrido demais, assim. Era tudo muito estranho, eu não via as pessoas. E quando você tá cantando, você não fica assim, né? Na frente do computador, tipo, deixa eu ler aqui. Então você acabava e você... E aí, né? Gostaram, pessoal. E assim, o som que eu tava ouvindo aqui não era necessariamente que tava chegando pras pessoas, porque tem, né? Isso você tá aqui. passando por uma série de filtros de lá. Então eu tentei umas duas, fiz uma do Sesc, foi legal, mas eu falei, não quero mais não. Então deixa eu ver outra maneira, né, de manter a minha criatividade aqui ativa. E eu comecei a fazer essas entrevistas, assim. Então eu fiz com Dante, fiz com a Alzira, fiz com outra. Mas pronto, parei ali. Que legal. Mas eu adoro esse lugar também de entrevistar. Quando a Clara lançar o podcast dela, convida a gente. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada a você. Muito obrigada por receberem, por acolherem artista de Brasília, né? Sim. Mas mais que isso, do Brasil, né? Do mundo, e por darem espaço para aquilo que você falou, né? Da música brasileira de hoje em dia também.
Muito obrigada. É isso. E muito obrigado a você também que está aí do outro lado, que está nos prestigiando aqui, ó. Conheço os artistas da cena atual, hein? Tem muita gente boa, hein? Caetano é bom, Gil é bom, todo mundo é bom, mas tem gente hoje também. E deixa o like aqui, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva aqui também se você não é inscrito. Ajuda a gente no Catarse, tem nossa lojinha que lá tem camisas, canequinhas, o livro. E daqui a pouco tem mais livro por aí. Daqui a pouco tem mais outro. De um bigodudo cearense muito do pilantra. Invocado. Tá? Invocado, né? Então, não se esqueça também de... Faltou alguma coisa? Faltou. Os serviços dos estúdios aqui também estão disponíveis para quem quiser gravar a sua canção. E se quiser apoiar o canal também. E se quiser apoiar o canal também. É muita coisa hoje Muita pra coisa. falar. Obrigado a todos vocês e até a próxima.